Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Eu estou cuidando de Maceió para você. Eu estou cuidando dos maceioenses. É hora da gente cuidar um dos outros para vencer o novo coronavírus. E agora o melhor é ficar em casa. Proteja-se. Proteja-se. Proteja sua família. Proteja sua comunidade. E honre os profissionais que estão trabalhando nas ruas, nas farmácias, nas entregas, nos hospitais e em todos os serviços que precisam funcionar. Fique em casa, gente. Em tempos difíceis como este, todo mundo precisa se adaptar. Mas você, empreendedor, não está sozinho. O Sebrae continua aqui apoiando os donos de micro e pequenos negócios em uma força-tarefa virtual para encontrar soluções e oportunidades para você lidar com os desafios desse momento. E agora, que o cliente não pode mais vir ao salão, o que eu devo fazer? Pelo telefone, no portal e nas redes sociais, estamos aí trabalhando para o Brasil seguir em frente. Fale com a gente. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara de casa. Tá ficando em casa? Eu estou. Os meus convidados me mandam as mensagens, nem aparecem na porta da minha casa. Mas tudo bom, entram na sua, entram na minha e tudo dá certo, ok? Vamos começar então o programa com esse novo hábito que nós estamos tendo de fazer um editorial. E sempre lembrando a vocês que o editorial de hoje que eu faço na televisão, ele foi publicado ontem na coluna Bate-Papo da Tribuna, do jornal Tribuna Impresso, ok? E o assunto é mudando de assunto. Vamos mudar de assunto, já que temos falado muito da pandemia que assola o mundo e de todas as suas consequências. Mas mesmo mudando de assunto, damos voltas e voltas e acabamos entrando no mesmo, ainda que por outro ângulo. O momento atual é vivido por várias medidas que envolvem adiamentos de pautas e de datas importantes no país. Comemorações são levadas para adiante, provas são afastadas e até fora do país as Olimpíadas foram passadas para o próximo ano. E aí entra a pergunta, e as eleições de outubro serão, poderão ou deverão ser mudadas? O calendário das eleições ele é previsto na Constituição brasileira. Portanto, para se pensar em mudar a data ou as datas de suas realizações, seria preciso uma PEC que assim o determinasse. No entanto, principalmente agora que o país, após a pandemia, irá enfrentar uma crise econômica, queira ou não queira, o adiamento poderia ser previsível e até salutar para o presente e para o futuro. E como até para adiar por 2 meses há que se mexer na Constituição, por que não se pensar em uma fórmula mais plausível, que seria a de unificação das eleições em 2022? Não apenas para o processo atual, mas para que ficasse em definitivo como eleições gerais, unindo todos de uma vez só. Argumentam alguns que os atuais prefeitos e vereadores teriam seus mandatos estendidos por mais 2 anos. E daí? Aliás, expressão na moda, né? E daí? Muito mais barato para os cofres públicos e até oportunidade para que em 2 anos possam os prefeitos, principalmente, se refazerem dos tumultos econômicos provocados pela pandemia. Particularmente, sempre fui a favor das eleições gerais e unificadas. E se há uma oportunidade ímpar para que isso aconteça, quem sabe é chegada a hora. Interesses políticos de todas as ordens irão aparecer, sem dúvida, mas plagiando Dom Pedro I, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, quem sabe se aí não reside uma grande solução. É isso aí, gente. Vamos em frente. Bom, vamos continuar então recebendo agora os nossos convidados via o quê? Via pelo ar, via do jeito que eles mandam, via o e-transfer, via qualquer coisa, mas chegam. Construção civil, importantíssima hoje, Alfredo Breda, o presidente do Sinduscom, conosco. Alfredo, como vai você? Quero cumprimentar o meu amigo Geraldo Câmara, o grande apresentador do programa, um grande jornalista aqui de Alagoas, e programa este que ajuda no desenvolvimento do estado de Alagoas. Geraldo e telespectadores, vou tentar falar um pouco do que está acontecendo com o setor da construção neste momento.
e em seguida o que é que eu imagino que deva acontecer para o período pós-pandemia. É difícil, não é fácil não, mas já em 16 de março, um pouco antes de haver a decretação do decreto governamental, que ocorreu no dia 20 de março, eu como presidente do Sindicato da Indústria da Construção de Alagoas, diretor da Câmara Brasileira da Indústria da Construção e representante junto à Confederação Nacional da Indústria, representante da CEBIC, além de diretor também da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas e conselheiro. Eu, como representante da classe, como representante do setor da construção, eu já procurei nossos advogados, já no dia 16 de março, e já pedi que nós tratássemos com o Sindicato dos Trabalhadores, procurássemos alguma solução para diminuirmos o impacto que o coronavírus, que essa pandemia poderia vir a causar no setor da construção aqui em Alagoas. Bom, de imediato nós sugerimos um ajuste na convenção coletiva, um acordo no qual nós poderíamos afastar o funcionário por até 60 dias, compensando nas férias. Então, esse acordo foi assinado no dia 20 de março, coincidentemente, no mesmo dia em que o governador de Alagoas publicou o decreto. E esse acordo nosso foi homologado no Tribunal Regional do Trabalho. Bom, em seguida, logo na segunda-feira, foi numa sexta, dia 20, na segunda-feira, dia 23, o Sinduscom já implementou e publicou uma cartilha de orientações aos sindicalizados, aos construtores de Alagoas, para os construtores de Alagoas. Nessa mesma semana, no mesmo dia, na verdade, no dia 23/3 à tarde, fiz uma reunião por telefone, naturalmente, com o Dr. Rodrigo Rafael, do MPT, na qual nós tratamos do assunto pandemia e como implantaríamos isso no setor da construção. O que foi feito, chegamos a diversas sugestões e implementamos as sugestões do Dr. Rodrigo Rafael. Na sexta-feira, 27, tive uma reunião com o governador, que expliquei o que estávamos fazendo no setor da construção, tá? Mostrei a cartilha. Com isso, foi mantido assim, o setor da construção trabalhando e considerado essencial no estado de Alagoas, como também toda a indústria. Eu participei dessa reunião, inclusive representando a Federação das Indústrias. No dia 8/4, estava havendo algum problema ainda em relação à construção, com o Ministério Público do Trabalho. Fizemos uma reunião por vídeo, eu, o Dr. Rodrigo Rafael, do MPT, e o Dr. Fábio Faria, secretário do Gabinete Civil, representando o governador, o governo do Estado, na qual nós chegamos a um outro acordo. E em seguida, na semana seguinte, no dia 17/4, ajustamos a convenção coletiva de acordo com as sugestões do Ministério Público do Trabalho. E daí por diante, todo o setor da construção vem implementando todas as medidas de precaução e de proteção ao trabalhador. Vale ressaltar, inclusive, que o nosso trabalhador ele está muito mais protegido em nossas obras, pelos cuidados que nós vemos tomando, do que em suas próprias casas. Porque aí ele vai para a rua, vai num bar, num restaurante, sei lá, ele circula na periferia. E aí, ele, dentro das nossas obras, ele está muito bem protegido. Essa é uma satisfação para nós que fazemos o setor da construção aqui em Alagoas. Bom, o setor da construção é um dos que mais emprega no Brasil, não só no estado de Alagoas, mas no Brasil. Então, o importante, vale ressaltar, que nós temos muita facilidade em empregar pessoas, em qualificar pessoas e absorver essas pessoas que estão desempregadas, e rapidamente a gente consegue fazer isso.
E nós contribuímos, se você observar no ano passado, quem puxou o PIB para cima foi exatamente o setor da construção. Se tivesse havido mais investimentos por parte do governo federal em obras e tudo mais, nós teríamos nos destacado fortemente. Tá? Neste momento de pandemia, nós temos que ter muitos cuidados. O setor da construção vem funcionando fortemente, já que foi declarado também pelo governo federal como essencial. Além do que, nós também estamos aqui em Alagoas liberados para trabalhar, tomando todos os cuidados. Estamos vendendo imóveis, os imóveis estão sendo vendidos, lógico, em um ritmo bem menor do que o que vinha sendo realizado anteriormente. Contudo, as vendas estão acontecendo bem. Acredito sim que depois da crise, com os investimentos que advirão, não só por parte do governo federal, mas investimentos da iniciativa privada, inclusive investimentos internacionais no nosso país, em infraestrutura e tudo mais, a gente vai conseguir soerguer o Brasil e fazer com que nós possamos nos destacar. O Brasil deve ficar mais forte pós-pandemia. Nós vamos conseguir vender mais imóveis, os nossos projetos continuamos trabalhando fortemente para avançar com os nossos ideais e nossos projetos, e o Brasil deve crescer muito mais a partir já do ano que vem. Então nós acreditamos que pós-pandemia o Brasil vai ser um sucesso, não só em construção, mas em commodities e tudo mais. Eu acredito muito que o nosso Brasil vai superar essa crise. Gostaram, né? Pois é, porque a construção civil faz muita parte desse problema econômico que nós estamos e vamos viver. Então nós precisamos que essa coisa tenha ebulição maior. Paulo Poeta, Paulo Poeta, estava com saudade de você. Olha como o Paulo Poeta aproveita esse momento que nós estamos vivendo e nos dá um pouco de cultura, com a sua poesia, com a sua maestria, com a sua maneira de falar. Paulo Poeta, por favor. Aí, Paulo Poeta. Amigo Geraldo Câmara, te cumprimentar aí pelo sucesso do bate-papo nesses tempos de pandemia. Você entrou em contato comigo para a gente fazer uma entrevista, fica muito difícil nesses tempos, mas eu estou te mandando aí dois poemas do Jorge de Lima, para que você exiba para esse teu telespectador que é tão especial. O telespectador do bate-papo é um telespectador diferenciado. Esse programa que já está há muito tempo na telinha de Alagoas e que goza do maior prestígio conferido pelo alagoano. Forte abraço, companheiro. Espero que o teu telespectador goste aí dos poemas. Um beijo e fique em casa. Por que as jandaias e os periquitos estão gritando como os meninos do grupo na hora de vadiar? É a cabeça de enchente que veio ontem à tarde. E o rio deu para falar grosso e bancar Zé Pabulagem. Não duvide que eu levo a sua almofada de fazer renda, minha velha. E o rio cresceu, e entrou na camarinha e lá se foi com a almofada da velha. Deus te favoreça, meu filho. Você ainda outro dia era tão manso, lavava até os pratos da minha cozinha. Não duvide que eu viro a tua canoa, canoeiro. E rodou com o canoeiro, e virou a canoa mesmo, e entrou nos fundos das casas, e saiu nas portas da rua, subiu no olho da engazeira, tirou ingá e comeu. Pulou das pedras embaixo, espumando como um doido. Fez até medo às piabas que correram para os barreiros. Só os meninos estão satisfeitos. Deus permita que o rio encha mais. Deus permita que o rio encha mais. Quando o rio entrar na rua, as salas de visita serão banheiros. Eles deitarão barquinhos de cima das janelas e a professora fechará a escola.
Deus permita que o rio encha mais. Deus permita que o rio encha mais. Como é que ele escrevia? Natural. Ele escrevia, como eu disse a você, ele escrevia poemas no consultório, entre um cliente e outro, entendeu? Ele dá licença um instantinho, ia lá, quando você vê, ele tinha escrito um poema. Porque, repara bem, o papai, ele sempre era as duas coisas ao mesmo tempo. Todo o poema dele, ele fala isto e ao mesmo tempo ele fala aqui. É a mesma coisa para ele, não existe. Então eu estava dizendo, repara como ele está sempre, ele é bipolar. Tem as duas coisas, o rico, o pobre, a seca, a inundação, a chuva, tudo. Repara na poesia de papai como ele tem sempre os dois. Poema 26º, canto 1, de Invenção de Orfeu, de Jorge de Lima. Qualquer que seja a chuva desses campos, devemos esperar pelos estios. E ao chegar os serões e os fiéis enganos, amar os sonhos que restarem frios. Porém, se não surgir o que sonhamos e os ninhos imortais forem vazios, há de haver pelo menos por ali os pássaros que nós idealizamos. Feliz de quem com cântico se esconde e julga tê-los em seus próprios bicos, e ao bico alheio em cânticos responde. E vendo em torno mais terríveis cenas, possa mirar-se as asas depenadas e contentar-se com as secretas penas. Como os senhores sabem, eu sou o presidente da Abrajet aqui em Alagoas, que é a Associação Brasileira dos Jornalistas de Turismo. E com isso a gente faz uma série de conjugações com os nossos parceiros de outros estados. Por isso eu pedi a Messina Palmeira, que é a presidente da Abrajet da Paraíba, com quem eu estive há pouco tempo lá, para que também mandasse aí o seu testemunho dentro disso tudo que está acontecendo. Messina Palmeira, como vai você? Olá, Geraldo Câmara, aqui gravando especialmente para você, para o seu bate-papo, programa que já é referência e já é tradicional há muitos anos. Geraldo, no momento eu estou como presidente da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo aqui da Paraíba, e a exemplo de outras seccionais e também da nacional, estamos todos preocupados, claro, com esse momento, com essa pandemia, que afetou a economia brasileira e também, claro, a nossa economia paraibana. Essa pandemia desastrosa, né, tem prejudicado vários segmentos da economia do Brasil. Em especial, claro, todo o setor turístico nacional. Aqui na Paraíba, nós estamos fazendo a nossa parte, estamos fazendo o dever de casa. O governo do estado, em parceria com a Prefeitura, está divulgando a Paraíba, divulgando no sentido de que fique em casa, mas não desista do nosso estado, não desista da Paraíba, remarque a sua viagem. Nós vamos estar de braços abertos esperando todos vocês, turistas nacionais, turistas estrangeiros, enfim, turistas de um modo geral. A gente sabe que o momento é difícil, mas nós acreditamos que um dos grandes beneficiados pós-pandemia será o Brasil. Por quê? Porque com o dólar subindo, com o euro nas alturas, né, o turista brasileiro vai sim procurar descobrir, redescobrir, encontrar destinos, pontos turísticos de nosso país. Então, nós que fazemos a nossa Abrajet, Associação Brasileira de Turismo da Paraíba, estamos irmanados com o trade turístico, a Brasel, guias de turismo, enfim, todo o trade turístico está junto, trabalhando para que, quando essa pandemia passar, a Paraíba possa sim ser um dos estados brasileiros mais visitados, até porque nós temos história, nós temos praias belíssimas,
o nosso litoral, o nosso sertão, o nosso Cariri, o nosso São João, o nosso brejo, né, com paisagens encantadoras, é sim o Brasil a ser descoberto. A nossa Paraíba é rica culturalmente e é rica turisticamente também. Então, Geraldo Câmara, você, como grande jornalista, merece o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento, né, nesse momento de pandemia, na questão da divulgação do turismo paraibano. É isso aí, Geraldo. Muito obrigada. Um grande abraço. Em breve a gente se vê aqui na nossa terrinha, na nossa Paraíba maravilhosa. Muito bem, gente. Quero lembrar que nós estamos com o Sebrae junto conosco. Esse Sebrae junto conosco e junto com todos os empreendedores, sejam eles micro, médios ou grandes empreendedores. O Sebrae sempre andando, sempre estimulando, não é isso? Como conosco também está a Bodega do Sertão. Ainda que fechada, mas você fica com água na boca, porque quando ela abrir, a coisa vai funcionar de uma maneira fantástica. Mas tem o Janga Praia, do mesmo grupo, que tem tudo que você pode pensar em frutos do mar. E você pode pedir pelo iFood, leva em casa, ok? Vamos aos comerciais, gente, voltamos já. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Eu estou cuidando de Maceió para você. Eu estou cuidando dos maceioenses. É hora da gente cuidar um dos outros. Para vencer o novo coronavírus. E agora o melhor é ficar em casa. Proteja-se. Proteja-se. Proteja sua família. Proteja sua comunidade. E honre os profissionais Que estão trabalhando nas ruas, Nas farmácias. Nas entregas. Nos hospitais. e em todos os serviços que precisam funcionar. Fique em casa, gente. Voltamos, gente, ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Você veja que os nossos convidados estão aí presentes, estão dando, né, o sinal da sua graça, porque tem que dar. Eu não podia deixar era que o bate-papo ficasse fora do ar. Não podia. Então a gente tinha que fazer exatamente o que está fazendo. Nós fizemos um novo modelo, que obviamente depois que isso tudo acabar e que a gente puder voltar a gravar lá na Bodega do Sertão, né, cara a cara com os nossos convidados, tudo volta ao que era. O famoso bate-papo que, só para curiosidade de vocês, o bate-papo está fazendo 28 anos em julho. 28 anos, desde que ele nasceu em 1992, lá em João Pessoa, na Paraíba. E por falar em João Pessoa, na Paraíba, eu gosto também de usar determinadas memórias, né? A gente veio para cá, fez o programa aqui, ele continuou, está aqui, só aqui em Maceió. Nós estamos há 23 anos com o programa, não é brincadeira não, 23 anos, ininterruptamente. Mas de vez em quando eu dava assim umas chegadinhas lá na Paraíba para matar a saudade. E em 2009 eu andei fazendo um programa por lá chamado Almoçando com Geraldo Câmara, que nada mais é do que o meu Almoçando com a Notícia. E ia lá, voltava, mas por motivos comerciais, porque não dava para eu ficar lá fazendo os nossos contatos comerciais, eu acabei por desistir.
Mas numa dessas investidas, eu conheci o famoso Gessier Quirino. Oh, gente de primeira, sem segunda, um cara espetacular. E com o Gessier Quirino eu fui buscar um vídeo, um dos programas eu fui buscar e peguei um trecho desse programa onde ele fala exatamente de política. Abrindo um parênteses, eu acho que esse problema da pandemia, as pessoas precisam evitar as brigas palacianas. Não está na hora de ninguém brigar, está na hora das pessoas se juntarem. Nós temos que vencer essa crise de alguma forma. Então as pessoas precisam se juntar. Mas vamos lá, já que é memória, vamos rir um pouquinho com Gessier Quirino, de João Pessoa, em 2009, no programa Almoçando com Geraldo Câmara. Vamos lá, gente. Desse Nordeste, né? E a criatividade. A criatividade, né? Isso é poesia. É poesia, pura poesia. Mas é o seguinte, eu quero dar para vocês em primeira mão, já que estamos nós todos falando aqui, nesse momento em política, porque a política está fervendo, a política está um negócio muito sério, tanto aqui na Paraíba quanto lá em Alagoas, e nós chegamos à conclusão de que a única solução para isso é Gessier Quirino candidato. Estou lançando sua candidatura. Você é candidato ou não é? Eu vou mostrar aqui as razões por que eu não sou candidato. Ah, não é candidato? Agora as razões não é o GC. É a personagem do Matuto, que eu sempre incorporo, né? E essa história é uma história curiosa, que já foi levada aos rincões mais distantes do país, a respeito da postura do Matuto diante de uma campanha eleitoral. Sim. Né? E a história do coronel e o laranja. O coronel é o dono de curral eleitoral, né? Sim. Não é o de patente, não é dono de curral eleitoral. Claro. E o coronel chega pro Matuto e diz: Bill das Kenga, vem cá. Bill das Kenga. Bom. Você vai ser candidato nessa eleição. Eu disse: eu, coronel? Sim, você mesmo. Mas, coronel, sim, meu filho, você vai ser candidato. Você não ganha nada. Você é candidato. Eu falei: coronel, e se eu não ganho nada? Eu vou ser candidato para quê? Se você vai ser o laranja. O coronel, que mal lhe pergunta, o que danado é laranja? Eu falei: laranja é o seguinte, você é candidato, eu também sou. Só que você perde e eu ganho. Eu falei: eu vou fazer o que nessa campanha, coronel? Se você vai perturbar com a campanha dos meus adversários, levantar falso, arrumar confusão, fazer tudo o que você puder fazer para prejudicar meus adversários, você faz. Isso. Eu não entro nessa baixaria, porque eu sou uma pessoa civilizada. Agora, depois que eu me reeleger, eu lhe dou proteção política. Aí o Matuto diz: coronel, eu vou dizer um negócio ao senhor. Eu não entro nessa história, não, coronel. Eu vou dizer ao senhor porque é que eu não entro. Além de sintoma prefeituroso, embocadura deputadal, cancha de governador, senador e substância de presidente, o cabra, para ser político no Brasil, precisa, no mínimo, dos seguintes adjutórios. 2 pontos. Primeiro, começar a juntar dinheiro para depois começar a juntar gente. Certo. Engolir muita rimunheta de cabra falso, felaputista e pidão. Desatar nó cego de convenção, escutar caqueado dificultoso de partidário que só tem um voto e olhe lá. Entrar em imbuança de campanha, prometer como sem falta e faltar como sem dúvida, ficar refém da língua do povo, pegar roleta de boca com camundongo, fazer conchavo com reservista da ditadura, desgaviar o caminho mode os quixó da oposição, receitar pra mar de monte, desmurmurar mulher falsa e coiseira, acompanhar enrolamento de papel de justiça, leva a fama de ter esfrabicado moça donzela, leva a fama de ser corno, baitola e ladrão, aguentar fazimento de pouco de eleitor desbriado, botar tamanca pra opositor bom de peia, bater 500 de bombo com xangozeiro, gritar aleluia em igreja, pegue e pague, alegrar a sessão espírita, assistir meia missa e sair comungado, batizar menino feio com o nome de Desmenielson Gerry, dar de comer do bom e comer porcaria, almoçar em lata de goiabada, despronunciar discurso mal feito de candidato tabacudo, aplaudir discurso desvirgulado, sem rumo e sem ponto final, aturar converseiro duplicado mesmo depois de banzeiro, aturar gente furona e desconhecida dentro de casa, viver rindo e fumaçando pelo fundo feito ferro de engomar, acabar sua D20zinha na buraqueira, aturar babões civis e militares, botar no braço menino novo do fundo cagado,
tomar cerveja quente de espuma murcha, tomar uísque drule sem gelo, numa xícara de louça com tira-gosto de canjica, beber naquelas mesonas de embuia, numa saleta escura e abafada, encostado numa cristaleira e cercado de cabos eleitorais com cada suvaqueira de torá, entregar taça de campeão a time safado, chorar em velório de desconhecido, professorar as iniciais de nome de campanha para eleitor tapado, escorregar em lama de esgoto, gritar ou de casa em casa oca, se abrir para eleitor desabrido, pagar cana para pinguço desocupado, farejar poeira de bunda em palanque, levar dedada no cá pra nós quando tá nos braços do povo, escutar destampatório de foguetão no pé do vidro, magoar o dedo mindinho em passeata, dormir chiqueirado da mulher e dos filhos, apertar a mão de cotó, ganhar abraço fedorento, receitar caixão de defunto e ambulância, enfiar a mão em saco de dentadura para distribuir com a mundiça, comprar votos em dia de eleição, estelionatar voto em boca de urna, entrar em imbuança de apuração, dar cobro de voto roubado, apertar a mão de traidor oportunista, levar choque em microfone desencapado, cair do palanque e sair todo relado e se abrindo, e depois de eleito começar essa camumbembagem toda de novo, Deus o livre de eu sair candidato. Chega, me faltou suspiração e eu vou parar por aqui, Geraldo, porque conversa de política é feito coceira, só quer um pezinho e eu não me candidato não, e acabou-se. Olha, eu quero agradecer muito, muito a você, GC, querido, que eu vou mandar uma mensagem para Maceió e ela vai entender. Olha, foi por isso que eu já disse que não sou mais candidato. Foi o GC, querido, que disse, lhe convenceu, que né? me convenceu. Ok, mas é muito interessante. Ele é ótimo. Inclusive, eu tive a preocupação de procurar dentro do programa um dos poemas dele que não fosse dos mais conhecidos, porque ele tem alguns conhecidíssimos. Eu até prometo a vocês que em outros capítulos desse programa a gente coloque mais um deles. Mas esse foi muito interessante, não é verdade? Esse é o GCE Quirino, que é arquiteto, viu, gente? É de primeira ele é arquiteto. Vamos lá. Vamos ouvir agora, então, o Danison Reis, que está nesse programa de hoje representando o Sebrae. Vamos ver o que ele nos tem a dizer. Bom dia, Geraldo Câmara. Aqui quem fala é Danison Reis, sou analista técnico do Sebrae Alagoas. E antes de mais nada, eu queria já pedir desculpas porque eu estou gravando de casa e qualquer som externo já sabem que é devido à minha acomodação. Mas eu vim nessa manhã estar falando para vocês sobre empreendedorismo LGBTQIA+. Antes de mais nada, a gente precisa deixar claro que empreender é uma forma de protagonismo. É a gente tornar nossos sonhos em realidade, pelo menos batalharmos por eles para tentar torná-los realidade o máximo possível. E dentro dessa esfera do empreendedorismo, quando ela é exercida por minorias, ela acaba sendo uma voz de resistências, acaba sendo uma voz de empoderamento. Mas antes de falar de empreendedorismo LGBTQIA+, o que seria esse LGBTQIA+? LGBTQIA+, é uma sigla para lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais, assexuados e outros, e compreende uma vasta parte da comunidade da nossa sociedade. Apesar dos avanços da sociedade nos últimos anos, pesquisas recentes revelam que ainda uns 68% dos trabalhadores já sofreram ou já ouviram algum tipo de homofobia nos seus trabalhos, e 61% das pessoas preferem ocultar sua opção sexual para não sofrer de homofobia. E ainda mais, quando enxergamos algumas letras dessa comunidade, os números podem ser ainda piores. 90% da população T vive marginalizada e acaba recorrendo à prostituição para poder sobreviver. É nesse momento que o empreendedorismo se torna uma ferramenta para que as pessoas possam ser ouvidas e possam ter seus pleitos de sonhos realizados. Para isso, nós temos o empreendedorismo LGBTQIA+, que é quando você empreende para a comunidade e também pela comunidade. E o que é melhor, o Sebrae Alagoas vai estar falando sobre isso agora, no dia 18 de maio, um dia após o dia do combate à homofobia, às 14 horas, na nossa plataforma, na loja do Sebrae. Então, não perde, confere esse momento, vai lá na loja do Sebrae, se inscreve, é um evento gratuito, 100% virtual, e que nós vamos estar podendo falar um pouco mais sobre como empreender para a comunidade LGBT e pela comunidade LGBT. Sejam muito bem-vindos.
Pois é, essa minha paixão pela Paraíba acaba acontecendo um negócio gozado. Quando eu convidei a Messina Palmeira para fazer um testemunhal desse, o meu amigo Rogério Almeida, que é de lá, que já foi presidente da Abrajet também, é um jornalista de turismo de primeira linha, disse, eu também quero. Eu digo, então quem quer sou eu. Então vamos botar Rogério Almeida aí também para falar um pouco do turismo lá na Paraíba e do que é que está acontecendo. Vamos lá, Rogério Almeida, você é gente fina, hein? Gosto muito de você. Vamos lá, Rogério. Olá, Geraldo Câmara, um abraço aí para o programa Bate-Papo. Rogério Almeida, jornalista de turismo de João Pessoa. O turismo aqui na capital paraibana está realmente numa situação muito difícil, porque todos os hotéis estão fechados, a grande maioria dos restaurantes está trabalhando apenas com a entrega delivery, os meios de hospedagem estão sofrendo muito. Para você ter uma ideia, 11 entidades do trade encaminharam ofícios ao governador do estado, ao prefeito de João Pessoa, pedindo apoio. O sindicato também dos meios de hospedagem, através do Graco Parente, encaminhou também pedido ao prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, alegando que se não forem adotadas medidas urgentes, podem quebrar os restaurantes todos. Nós estamos com outro problema com os guias de turismo. São 540 profissionais que estão também desempregados, e tanto é que o sindicato dos guias, através do presidente Pablo Robério, fez uma vaquinha virtual e uma campanha, e contando também com o apoio das secretarias de turismo, entidades, e está distribuindo cestas básicas, não só para os guias da capital, mas também os guias do litoral sul, do litoral norte, porque também as praias, tanto do litoral sul, a bela praia, por exemplo, que tem Coqueirinho, tudo fechado. As ilhas também, Areia Vermelha, até o pôr do sol de Jacaré, que é uma das maiores atrações turísticas aqui da Paraíba, não está mais acontecendo. O músico Jurandir do Sax, que é quem exibe o bolero de Ravel, está até no livro Guinness de Records, está agora se apresentando no teto de algumas residências. Ao prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, como disse, fechou todo o acesso às praias, incluindo as praias litorâneas. Também não se pode caminhar à beira-mar, também nos parques, os parques estão fechados. João Pessoa, que é uma das cidades mais verdes do Brasil, com seus parques lindos, o acesso também está interditado. Há uma pretensão de que teremos também um lockdown nestes dias. Já aconteceu na cidade de Santa Rita, com o fechamento lá, e é onde se encontra o aeroporto internacional Castro Pinto, que também estamos sem voos. A expectativa é que para julho, ou no máximo, comece a afrouxar um pouco essa situação e João Pessoa e a Paraíba como um todo possa voltar ao que era antes em relação ao turismo. As praias continuam belas, as atrações turísticas também, mas infelizmente os visitantes estão impossibilitados de irem para estes locais e com isso também a crise econômica que vem afetando todas as atividades econômicas ligadas ao turismo. Estamos confiantes, aqui vai meu abraço, né? Eu acredito que a situação também em Alagoas, Maceió também não seja diferente, e a felicidade nossa é que estamos ainda com índices baixos, mas, claro, preocupantes em relação à contaminação com o coronavírus e o Covid-19. Confiantes, como disse, para que até julho ou agosto, né, depois das férias, tenhamos uma tranquilidade e volta ao normal, e o turismo, como sempre, a força maior
econômica de nosso estado e de nossa região. Pois é, você está vendo quanto assunto bom a gente vai trazendo. Aliás, já está prometido trazer de outros estados, eu vou trazer de outros estados também, viu? Bom, então veja bem, chegou a hora da gente lembrar vocês do Sebrae, apesar do Danilson Reis ter estado presente, mas a gente tem que lembrar vocês que o Sebrae ele é muito grande em termos do que ele pode fazer. Então, desde o pequeno empreendedor até o grande empreendedor, ele está sempre nos ajudando. E nessa fase de pandemia, ele está nos ajudando. Eu, inclusive, vou trazer um assunto aqui nos próximos programas e vou procurar o Sebrae também para dizer algumas coisas sobre isso, que é a geração de emprego através de plano cooperativo. Isso, inclusive, envolve um projeto meu de muitos anos atrás e eu faço questão absoluta de trazer. Ok? Lembrando também que você pode pedir a comida do Janga Praia, com a maior tranquilidade pelo iFood, e que em breve nós vamos estar juntos com aquela comida deliciosa da Bodega do Sertão. Vamos aos nossos comerciais, gente, e voltamos já. Em tempos difíceis como este, todo mundo precisa se adaptar. Mas você, empreendedor, não está sozinho. O Sebrae continua aqui apoiando os donos de micro e pequenos negócios em uma força-tarefa virtual para encontrar soluções e oportunidades para você lidar com os desafios desse momento. E agora, que o cliente não pode mais vir ao salão, o que eu devo fazer? Pelo telefone, no portal e nas redes sociais, estamos aí trabalhando para o Brasil seguir em frente. Fale com a gente. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Eu estou cuidando de Maceió para você. Eu estou cuidando dos maceioenses. É hora da gente cuidar um dos outros. Para vencer o novo coronavírus. E agora o melhor é ficar em casa. Proteja-se. Proteja-se. Proteja sua família. Proteja sua comunidade. E honre os profissionais que estão trabalhando nas ruas, Nas farmácias. nas entregas E nos hospitais. E em todos os serviços que precisam funcionar. Fique em casa, gente. Bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Em plena pandemia, você sabe o que às vezes me irrita e me irrita muito, gente? Eu acho que irrita muitos de vocês também. A população, de um modo geral, não ter a consciência de que realmente a grande solução no momento é ficar em casa. Tem que parar. Se o governador decretar o lockdown, eu espero que o faça, eu acho que vai ser uma grande medida do governo. Porque aquele negócio, sabe, aquele negócio que a mãe da gente fazia, quando a gente estava muito esperto, fazendo besteira, quebrando as coisas no meio da casa, para, senta aqui nesse sofá e fica aqui nesse sofá de castigo até que as coisas voltem. Será que o povo está precisando ficar de castigo? É difícil? É. Eu estou há 1 mês e meio ou mais, quase 2 meses, sem olhar a rua. Olho pela janela, mas não vou lá fora, não vou, porque não pode ir. As coisas estão acontecendo de uma maneira avassaladora. Não pode ser dessa maneira. Então, vamos ficar em casa, gente. Não pode deixar de ficar em casa. Olha, eu falei no bloco passado sobre a geração de emprego, plano cooperativo, etc. Eu prometo a vocês que no próximo programa eu vou conversar um pouco mais sobre isso. Mas veja bem, a grande filosofia desse nosso plano é fazer o mapa vocacional do país, estado por estado, município por município, encontrar onde é que estão as vocações, principalmente se você considerar o município e os adjacentes que provocam as regiões em cada estado. E através disso o governo estimular a formação de cooperativas e de associações com o povo da terra, daquela terra, para que haja fixação da família à terra. Eu não estou falando da velha fixação do homem ao campo, não. Eu estou falando de tudo, ok? Então tá, vamos em frente, porque atrás vem gente e a gente precisa modificar tudo para reacelerar a economia nesse país. E quem pode falar muito bem sobre essa questão de reacelerar a economia é o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado da Paraíba, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado de Alagoas. Eu acho que eu estou com saudade da Paraíba. De vez em quando sai um negócio desse. Rafael Brito, que vai conversar com vocês agora. Oi, Geraldo. Estou já recuperado aqui do coronavírus e debatendo diariamente com entidades de turismo do Brasil e de Alagoas as saídas e as soluções para esse segmento no pós-crise.
a gente tem estruturado algumas ações para a retomada e o aquecimento desse setor da economia aqui em Alagoas, isso discutindo frequentemente com o trilho turístico, discutindo frequentemente com outros secretários de turismo de todo o Nordeste, e a expectativa da gente é que a partir de dezembro a gente possa começar a ter um fluxo turístico bem parecido, né, com o que a gente tinha antes da pandemia. É muito importante que a gente invista muito em divulgação do nosso destino e que a gente monte uma estratégia estruturada para que a gente possa, em termos de branding, colocar Alagoas, colocar Maceió definitivamente bem posicionada no turismo brasileiro, e a gente está contando com isso, contando com o apoio dos nossos parceiros, das companhias aéreas, das operadoras de turismo, para que a gente, de forma definitiva, no pós-pandemia, possa estar reaquecendo o turismo do estado de Alagoas. E a elegância do meu querido amigo James Silver, que tem aquela famosa S-Mag, o S-Mag, né? Que é a revista dele, espetacular. Ele vai também conversar um pouco conosco sobre sociedade de um modo geral. James Silva, saudade de você, meu amigo. Meu amigo Geraldo Câmara, eu, aliás, sou sócio desse programa aqui do Bate-Papo, com carteirinha e tudo, ainda estava devendo uma visita nessa nova fase virtual que estamos vivendo, né? Dizer que para mim é um prazer, eu estou sendo repetitivo, mas é a mais pura verdade. Eu adoro conversar com você, nem que seja dessa forma diferente, né, que essa pandemia nos obrigou, mas dizer e reiterar o prazer de poder dividir com as pessoas um pouco da minha experiência. Eu acho que isso se faz muito importante nesse momento. Geraldo, estamos certamente vivendo a fase mais difícil, mais complicada e, o que é mais curioso, a fase onde temos menos informações sobre como será o nosso futuro nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. Estamos vivendo momentos de incerteza e esse talvez seja o nosso maior desafio. Mas, né, gostaríamos de reiterar que o ser humano é desafiado por isso. Então eu me sinto confiante. Primeiro, queria dividir com você aqui, com o seu público, o público do Bate-Papo, que eu tanto admiro, tanto acompanho, né, que está sendo um desafio pessoal para mim, para minha família. Eu já fazia muito trabalho, Geraldo, no sistema home office. Então eu confesso para você que a minha vida profissional não mudou em termos de rotina. Claro que mudou em termos de renda, em termos de quantidade de clientes e patrocinadores, né? Eu nem vou falar para vocês aí a quantidade de patrocínios que eu perdi, porque senão você ia chorar junto comigo aí e ficar preocupado. Mas, né, isso não tirou o nosso ânimo em nenhum momento. Eu acho que o fator filosófico, religioso também conta muito. A fé que nós temos em Deus é algo da qual eu não posso abrir mão na minha vida, de forma nenhuma, porque ela não é algo com o qual eu não possa lidar, né? Algo que não seja palpável. Ela é algo muito real. E nessas horas isso também é um fator decisivo, né? Tipo, quando eu tenho um problema, no outro dia Deus já me ajuda a resolver. Então isso me fez desenvolver, fruto da minha criação, né, da experiência da minha família também, uma confiança no amanhã incrível. E isso tem feito toda a diferença aqui na nossa casa, na nossa família. Você sabe que eu tenho 3 filhos, né? A Vivi, minha esposa, minha sogra, que também está dividindo a quarentena conosco, ela que tem todas as comorbidades possíveis para estar no grupo de risco, né? Então, estar mais protegida nesse momento é essencial. Então, dividir essas atividades diárias entre nós tem sido uma coisa bastante estimulante, né? E eu acho que eu posso ainda contribuir com o público no sentido de dizer que isso vai passar, né? Nós já estamos num momento muito difícil, um momento em que a economia agoniza, em que vidas são ceifadas aos montes, nos deixando, às vezes, até anestesiados com a quantidade de mortes. Mas isso vai passar. Isso vai passar não só porque nós temos essa força interior, a nossa confiança, mas isso vai passar
porque as autoridades do mundo estão mobilizadas para isso. E mais do que isso, as pessoas que já não estão mobilizadas vão se mobilizar, porque assim a vida nos obriga, né? Nós temos dentro de nós, seres humanos, uma força tal, sobremaneira, que nos mobiliza a continuar a vencer desafios. Os desafios, aliás, nos levam para frente. E não é da boca para fora que eu estou falando para você, não. Nós vamos sair mais fortes dessa, com certeza, meu amigo. Bom, meu amigo, voltando agora, respondendo novamente sobre uma dúvida, né, que tem pairado sobre toda a população, eu imagino, né, que é como, no que confiar, no que acreditar. E a gente, até de forma decepcionante, temos visto péssimas posturas, seja de figuras públicas, sejam de pessoas, né, com as quais eu imaginava que tivesse um mínimo de discernimento, e tem se comportado de forma parecendo até crianças, ou, sem querer ofender ninguém, seres acéfalos. Não fazem um mínimo de distinção entre o que é guerrinha política sobre uma realidade que a gente vive, e isso é muito triste, porque nós já estamos vivendo uma fase muito difícil e ainda temos que conviver com esse tipo de gente, né? Mas, vamos lá, vamos tirar esse pessoal, que eu imagino e quero crer que seja uma minoria, e vamos tratar sobre o que de fato a gente tem visto de forma construtiva as pessoas reagirem, né? Tenho visto uma solidariedade muito grande, isso é bastante positivo, seja nas classes mais altas, né, pessoas que têm já o poder aquisitivo muito maior e que têm dividido, têm aproveitado, inclusive, ou a sua condição diferenciada financeira, ou então a sua condição de influencer, né, não estou falando só de digital influencers, mas de influenciadores em diversas áreas para ajudar as pessoas, né? Tenho visto, inclusive, essa atitude da parte de igrejas, de comunidades, de ONGs. Isso é muito bacana, porque nós temos uma sociedade que já passava por vários problemas e que isso foi agravado muito mais. Puxar a sardinha também para o lado da moda, que é um lado que você sabe que eu acompanho muito. Também na moda nós temos esses casos dos quais a gente tem que ter até uma certa vergonha, né? Casos vexaminosos, mas temos a sua grande maioria, eu acredito, gente que também tem se comportado de forma excelente. Houve várias críticas, por exemplo, a postura da revista Vogue Nacional de colocar a Gisele Bündchen na capa, falando de um novo normal, mas usando uma roupa caríssima, né? Uma roupa da Prada caríssima. Então, a revista perde a oportunidade de mostrar um respaldo ao que é essencial mesmo, né? E legitima, às vezes, essa imagem de que moda é algo fútil. Do meu lado, eu tenho visto entidades ligadas à moda, como o Sindivest, o Sebrae, o Senai, preocupados em ajudar os produtores de moda a passarem por esse momento e principalmente a vislumbrarem o futuro, porque a maioria dos negócios, né, Geraldo, elas terão que ser diferentes a partir daí para frente. O nosso negócio da comunicação, ele também passa por alguns parâmetros, ele serve, esse momento ajuda para consolidar ainda mais o digital, a televisão aberta ganha uma força sobremaneira, o nosso jornalismo, que vem sendo usado de uma forma esdrúxulamente esquisita, como um inimigo do povo tem sido colocado, o que é um absurdo, ele cada vez mais se consolida como algo essencial, né? Um quinto poder que nós somos nessa nação, mostrando a informação. Que já dizia um pensador, que agora eu vou confessar para você que eu não me recordo quem, que mostrar o que os governantes não querem que seja mostrado é o que é jornalismo, todo o resto é publicidade, né? Bom, meu amigo, foi mais uma vez um prazer dividir esse espaço com você. Espero que a gente passe por essa e que a gente possa se encontrar e dar aquele abraço real, caloroso, que está fazendo tão falta ultimamente. Quero mandar também para todos os telespectadores do Bate-Papo essa mensagem de esperança, de que nós vamos passar por isso com certeza para nos transformarmos numa sociedade melhor.
Tchau e até a próxima vez. Pois é, tá vendo, gente? Vamos seguir essas orientações também. E lembrando a vocês que eu sempre termino com música, né? Eu não posso deixar de terminar com música. Essa moça já esteve no meu programa por várias vezes. Ela é primeiríssima, sambista de primeira linha. E eu queria dizer a vocês que fica aqui o meu agradecimento ao meu querido amigo Ibonan Rocha, que continua sendo, assim, hipoteticamente, um coordenador musical desse programa, me mandando gente para cá e gente de primeira. Carla Araújo, para encerrar esse programa. Vamos lá, Carlinha. Olá, meu querido Geraldo Câmara, programa Bate-Papo. Queria mandar um beijo para você especialmente. Obrigado pelo carinho de sempre. E dizer que, para a gente continuar nessa coisa de ficar muito distante da noite, muito distante dos nossos fãs, dos nossos amigos para cantar, eu acredito que dias melhores virão e que a gente tem que pensar no que pode inovar. Eu comecei a inovar fazendo algumas coisas diferentes, como serenatas, onde as pessoas podem nos ouvir um pouquinho distante, mas conseguem entender que a música cura e que o amor cura também. Então eu acredito que tudo vai passar, esperando dias melhores sempre. Um beijo para você e meu carinho. Fica com Deus. Não é fácil viver sem teus beijos, teu sorriso. Não posso ficar sem você, pois viver sem você é viver pra chorar. Fala, meu amor, diga, meu amor, que não vai judiar comigo. Espera, meu amor, diga, meu amor, então me leva pra morar contigo. Onde quer que você vá, seja onde for, me leva, diz amor que eu vou. Me leva, seja como for seu mundo, se você me leva eu vou. Preciso desse seu amor, ai amor, como eu preciso. Não é fácil viver sem teus beijos, teu sorriso. Não posso ficar sem você, pois viver sem você é viver pra chorar. Fala, meu amor, diga, meu amor, que não vai judiar comigo. Espera, meu amor, diga, meu amor, então me leva pra morar contigo. Onde quer que você vá, seja onde for, me leva, diz amor que eu vou. Me leva, seja como for seu mundo, se você me leva eu vou. Onde quer que você vá, seja onde for, me leva, seja como for seu mundo, se você me leva eu vou. Foi bom ou não foi? Eu acho que foi. E foi muito bom saber que eu continuo estando com vocês. Isso é muito importante. Fazer o programa, eu quero agradecer de público ao meu filho,
Marcelo Câmara, porque se não fosse por ele isso não estava acontecendo. Nós temos os equipamentos dentro de casa, é ele que produz, é ele que grava, é ele que edita, e é por isso que nós estamos levando a vocês o bate-papo com Geraldo Câmara. Esperamos levar no próximo programa de novo com muitas atrações para vocês. Muito obrigado a todos vocês, estaremos de volta se Deus quiser. Ele mandou dizer que quer, encontro marcado. Até lá, meus amigos. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.